Olá, eu sou Cláudio Miranda e nesse vídeo eu vou apresentar as quatro equações de Maxwell, dando foco na equação Ampère-Maxwell. E por fim, irei apresentar um problema que envolve alguns conceitos dessas equações. Esse vídeo é apresentado ao Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física do Polo 51, UFRN, a disciplina de eletromagnetismo com o professor Paulo Cezion e o discente Cláudio Miranda, que sou eu. Equações de Maxwell. As equações de Maxwell resumem boa parte do estudo do eletromagnetismo. Estas equações se apresentam em sua forma integral, bem como em sua correspondente forma diferencial. Eu vou apresentar as quatro equações de Maxwell, tanto na forma integral quanto na sua forma diferencial, começando pelas equações de Maxwell na forma integral. A primeira delas é a lei de Gauss, que é dada pela integral fechada de uma superfície em que se encontra um campo elétrico, produto escalar dA. Isso é igual a carga encerrada dentro dessa superfície gaussiana dividido por ε0. Esta equação descreve o fluxo de campo elétrico através de uma superfície gaussiana. A segunda equação, até então sem nome, é dada pela integral fechada de uma superfície em que se encontra um campo magnético, produto escalar dA. Isso é igual a zero. Esta equação demonstra que o fluxo de campo magnético através de uma superfície gaussiana é igual a zero. Ou seja, as linhas de campo que entram são iguais às linhas de campo que saem. De modo que o somatório dessas linhas de campo entrando e saindo resulta em zero. A terceira equação de Maxwell, na sua forma integral, é a lei de Faraday, e é dada pela integral fechada de uma curva em que se encontra um campo elétrico, produto escalar dL. Isso é igual a menos a derivada do fluxo de campo magnético em relação ao tempo. Esta equação demonstra que uma variação no fluxo do campo magnético provoca um campo elétrico induzido. E por fim, a quarta equação, a lei de Ampère-Maxwell, é dada pela integral fechada de uma curva em que se encontra um campo magnético, produto escalar dL. Isso é igual a μ0 vezes, abre parênteses, I mais ID, fecha parêntese, onde I é a corrente de carga elétrica e o termo ID é a corrente de deslocamento. A lei de Ampère foi reformulada por Maxwell. Antes ela tinha apenas essa expressão, com o resultado dessa integral igual a μ0 I. Mas aí o Maxwell introduziu o termo ID, uma corrente de deslocamento, que não necessariamente se trata de uma corrente, mas foi um termo necessário para completar a lei de Ampère, e tem as mesmas unidades de medida de corrente. De modo que a lei de Ampère, com o acréscimo que Maxwell fez, ficou dessa forma, tal como nós a conhecemos hoje. A integral fechada de uma curva em que se encontra um campo magnético, produto escalar dL. Isso é igual a μ0 vezes, abre parêntese, I mais ID, fecha parêntese. Eu apresentei as quatro equações em sua forma integral. Agora irei apresentar as mesmas equações em sua forma diferencial. A lei de Gauss. A lei de Gauss
é dada pelo divergente do vetor campo elétrico igual a ρ sobre ε0. Essa equação demonstra que o divergente de um campo elétrico é dado por ρ sobre ε0. A segunda equação, até então sem nome, é dada pelo divergente do vetor campo magnético. Isso é igual a zero. Ao contrário do campo elétrico, o campo magnético não diverge. E isso está expresso nessa equação, com o resultado de seu divergente igual a zero. A lei de Faraday. A lei de Faraday é dada pelo rotacional do campo elétrico igual a menos a derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo. Novamente, nós temos que o rotacional do campo elétrico é dado pelo produto vetorial do vetor nabla, produto vetorial, vetor campo elétrico. Isso é igual a menos derivada parcial do vetor campo magnético em relação ao tempo. Na eletrostática, sabemos que o rotacional de um campo elétrico é nulo, ou seja, o rotacional do campo elétrico é igual a zero. Mas quando se trata de uma variação de campo magnético, a variação deste campo magnético provoca um campo elétrico induzido, cujo rotacional é dado por essa expressão. O produto vetorial do vetor nabla, produto vetorial, vetor campo elétrico, é igual a menos a derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo. A lei de Ampère-Maxwell. A lei de Ampère-Maxwell, em sua forma diferencial, é dada pelo rotacional do campo magnético. Esse rotacional é dado por o vetor nabla, produto vetorial, o vetor campo magnético. Isso é igual a μ0 vezes, abre parêntese, vetor J mais ε0 vezes a derivada do campo elétrico em relação ao tempo. Nesse caso aqui, esse vetor J é uma densidade de corrente. E essa expressão aqui é uma densidade de corrente de deslocamento. Novamente, embora não se trate especificamente de uma corrente, mas é um termo necessário para completar a lei de Ampère. Posteriormente, iremos entender um pouco melhor essa expressão aqui, como foi que Maxwell chegou até ela. Esta equação, antes de ser reformulada por Maxwell, era apresentada como rotacional do campo magnético igual a μ0 vezes o vetor J. Mas havia um problema do lado direito dessa equação. Por quê? Por definição matemática, o divergente de um rotacional é igual a zero. Lembrando que esse rotacional aqui ele vai gerar um vetor. E o divergente de um vetor originado por um rotacional, por definição matemática, é igual a zero. Se você aplicar desse lado, tudo bem, isso aqui por definição é igual a zero. Mas desse lado aqui, quando você aplica o divergente, isso não dá zero. Isso dá um outro valor. Então Maxwell pensou que deveria haver uma expressão que pudesse corrigir essa desigualdade do lado direito. Da seguinte forma, o divergente do vetor J, que é uma densidade de corrente, é igual a menos a derivada parcial de ρ, a densidade de carga, densidade volumétrica de carga elétrica, em relação ao tempo. Então, a derivada de ρ em relação ao tempo. Isso é igual a menos a derivada parcial em relação ao tempo dessa expressão aqui, ε0 vezes o divergente do campo elétrico. Isso é igual a menos o divergente dessa expressão. Mas essa expressão aqui,
se você fizer algumas manipulações matemáticas, aqui você chega nessa expressão, e essa expressão corresponde ao que Maxwell chamou de densidade de corrente de deslocamento. E ela é dada por ε0 vezes a derivada parcial do campo elétrico em relação ao tempo. Na magnetostática, quando o campo elétrico é constante, a lei de Ampère-Maxwell se resume à lei de Ampère. Então você tem aí o rotacional de B do campo magnético igual a ρ0 vezes o vetor J. Isso considerando a magnetostática. Mas quando existe uma variação de campo elétrico, essa equação é dada tal como conhecemos hoje, com a correção de Maxwell. Porque nesse caso aqui, se você considerar que o campo elétrico seja constante, essa derivada vai para zero. Então você volta para esse caso aqui, né? Na magnetostática. Mas se você tem uma variação de campo elétrico, então isso aqui vai dar diferente de zero. Essa derivada não vai para zero. Então você tem essa expressão aqui. Eu apresentei as 4 equações em sua forma integral, também na forma diferencial. Agora eu vou mostrar o mecanismo usado para fazer a conversão da forma integral para a forma diferencial e vice-versa. O teorema fundamental do cálculo é o responsável para fazer essa conversão, principalmente o teorema fundamental para o divergente e o teorema fundamental para o rotacional. Vou apresentar ambos aqui. O teorema fundamental para o divergente é dado pela integral de um volume, o vetor nabla, produto escalar, o vetor V, em relação a um elemento infinitesimal de volume, d tal. Isso é igual a integral fechada, uma superfície, o vetor V vezes, produto escalar dA. Então, você tem aí a possibilidade de colocar o vetor campo elétrico aqui e aqui, ou o campo magnético, e fazer essa conversão com algumas manipulações de cálculo, é possível. O teorema fundamental para o rotacional é dado pela integral de superfície de o rotacional de um vetor produto escalar dA. Lembrando que o rotacional é dado pelo vetor lambda, nambla, produto vetorial, vetor V, tudo isso, produto escalar dA. Isso é igual a integral fechada de uma curva, o vetor V, produto escalar dL. Note que, nesse caso, no primeiro caso, teorema fundamental para o divergente, você tem um volume, uma integral em relação de volume, e do lado direito você tem uma igualdade com uma integral em relação a uma superfície, em relação a uma área. E no teorema fundamental para o rotacional você tem, de um lado, uma integral em relação a uma superfície, e na igualdade do outro lado você tem uma integral fechada de uma curva, ou seja, em relação a um comprimento. Agora vamos para uma aplicação na solução do problema 7.47 do autor Griffiths, do livro do autor Griffiths. E o problema diz o seguinte: use a analogia entre a lei de Faraday e a lei de Ampère, juntamente com a lei de Biot-Savart, para mostrar que o campo elétrico, para mostrar essa igualdade aqui, vou fazer a leitura dessa equação. O vetor campo elétrico em função de um vetor R e também em função de T é igual a menos 1 sobre 4π, derivada parcial em relação ao tempo, de uma integral de um vetor campo magnético em função de um vetor R e de T. Esse vetor produto vetorial, um versor R, que é a direção de R. Tudo isso dividido por
R ao quadrado. Essa integral em relação a um elemento infinitesimal de volume de tal linha. Então, o objetivo aqui é provar essa igualdade. Então, vamos lá. Solução. Considerando a magnetostática, nós temos aqui essas relações. Então, você tem aqui o divergente do campo magnético é igual a zero, porque o campo magnético não diverge. O rotacional do campo magnético, para a lei de Ampère, é μ0 vezes J. Se você considerar que o campo elétrico é constante, então a derivada do campo elétrico vai dar igual a zero. Então aquele adicional de Maxwell se resume simplesmente à lei de Ampère. Então, você tem aqui um campo magnético, vetor campo magnético em função de um vetor R é igual a μ0 sobre 4π, a integral de o rotacional do campo magnético, ele está aqui representado, ou seja, você tem o rotacional do campo magnético igual a essa expressão, que entrou para dentro dessa integral, o μ0 por ser constante saiu, esse vetor J, produto vetorial versor R, ou seja, a direção de R, tudo isso dividido por R ao quadrado em relação a um elemento infinitesimal de volume, de tal linha. O objetivo agora, o próximo passo agora é fazer uma analogia, usando essas três equações aqui, para fazer uma analogia para construir essa equação analogamente para o campo elétrico. Vamos considerar aqui para ρ igual a zero, ou seja, densidade volumétrica de carga elétrica é igual a zero. Então você tem que o divergente do campo elétrico é igual a zero, porque ρ é igual a zero. Se o divergente do campo elétrico é igual a ρ sobre ε0, então tudo isso vai dar igual a zero. Próximo passo, você tem aqui o rotacional do campo elétrico igual a menos a derivada parcial do campo magnético em relação ao tempo. Então, nós vamos fazer a analogia para construir essa expressão para o campo elétrico. Nós temos aqui um campo elétrico em função de um vetor R igual a 1 sobre 4π vezes a integral de menos a derivada do campo magnético em função do tempo, produto vetorial versor R sobre R ao quadrado. Essa integral em relação ao elemento infinitesimal de volume. Note que essa expressão é o rotacional do campo elétrico, tal como foi colocado aqui o rotacional do campo magnético para construir essa expressão. Nós usamos agora esse rotacional para construir a expressão do campo elétrico. Fazendo algumas manipulações algébricas, podemos tirar para fora da integral esse operador de derivada, de modo que nós temos o campo elétrico igual a menos 1 sobre 4π, a derivada parcial em relação ao tempo da integral do campo magnético, produto vetorial versor R, dividido por R ao quadrado. Isso tudo, essa integral, em relação a d tal. Então, nós provamos com essa expressão essa igualdade que a questão pedia.